Você se lembra da versão 1.1b do Super Mario Wii Maker? Nesse mês de setembro ela tá completando 6 anos de lançada. Como o tempo passa, né? Nesse vídeo a gente vai relembrar um pouco de tudo que tinha nela, algumas curiosidades e muitos outros detalhes. Hey pessoal, tudo certo? Aqui é o BG e aqui no canal eu trago vários vídeos sobre Mario e fangames criados pela comunidade. E o brasileiro Super Mario Wii Maker é um dos que mais aparecem por aqui. Essa que vocês estão vendo é a versão 1.1b desse jogo. Na época, em 2017, a 1.1 era a versão principal que estava em desenvolvimento. Daí o jogo evoluiu, virou a 2.0, mudou de nome para Super Mario Universe, depois Wii Maker Deluxe e hoje em dia se chama Uni Studio. E essa aqui é uma build de desenvolvimento daquele ano que não foi concluída e lançou com o intuito da gente apenas ter um gostinho de como vai ser a versão final. Inclusive ela se chama 1.1b, assim mesmo, justamente por ser uma build e não um lançamento finalizado. E como vocês devem imaginar, ela é bem instável e tem um monte de bugs. Por isso, ela infelizmente não é recomendada para jogar. A primeira coisa que você percebe quando clica para abrir o jogo é que é preciso esperar um tempo de 2 a 5 minutos para ele iniciar. Tecnicamente ele já está funcionando assim que você clica, porque aparece no gerenciador de tarefas do seu PC, mas ele sempre vai demorar esse período de tempo. Essa aqui é a tela de título, que é bem familiar porque a versão atual 1.s também usa esse mesmo design gráfico. Na verdade, muitas coisas que hoje estão na 1.s foram extraídas diretamente daqui. Temos essa tela de recordes onde as suas estatísticas do jogo ficariam salvas e você poderia até tirar um print clicando nesse botãozinho verde e enviar para os seus amigos. O jogo te dá dois modos, o Wii Maker e o Wii Player. No Wii Maker você cria as fases e no Wii Player você joga. Você tem 3 modos de jogo, uma delas sendo o gerenciador de níveis, onde o jogo te mostra todas as fases que você tem e deveria te permitir jogar. Deveria porque o principal problema dessa build é que o sistema de salvar e carregar as fases não funciona. Até apareceu no gerenciador uma fase que eu tentei salvar aqui enquanto testava, mas não dá pra jogar ela de jeito nenhum. Foi triste. Fora isso, tem mais 2 modos de desafios 10 e 100 vidas, bem parecido com os que já tinham no Super Mario Maker do Wii U. Você poderia jogar até 16 fases que estivessem baixadas no seu computador numa sequência aleatória, mas também não funciona. Aparece essa mensagem aí falando que você não tem nenhuma fase. Já o editor de fases é basicamente igual ao de todas as outras versões do Wii Maker, mas dá pra ver que temos alguns botõezinhos a mais. O principal que chama logo a tua atenção é aqui no menu de elementos em cima, que tem tanta coisa que foi dividido em 3 categorias. Uma só para os elementos de construção e decoração das fases, uma para os itens e power-ups e uma só para os inimigos. As atendentes aqui no superior direito funcionam, e até então é a única versão do Wii Maker que elas estão disponíveis. E elas te dão algumas dicas de atalhos para você usar no editor e criar ainda mais rápido. É bem útil. O menu dos efeitos sonoros até abre, mas não é possível colocar eles dentro das fases. Já o menu de efeitos gráficos que fica embaixo dele funciona, e já tem alguns até pré-definidos, como chuva, neve, lava e folhas. Isso é algo que também é possível fazer na versão atual, e eu te ensinei como fazer isso no vídeo que está aqui em cima no card. Também tem a opção para você aumentar a sua fase, como de costume, e dá para alternar entre a fase ser horizontal ou vertical. O Undodog, que é basicamente o Ctrl Z para você desfazer as coisas, também funciona, e temos a opção de sessões, em que você poderia criar até 5 por fase para poder acessar com canos, embora os canos também não funcionem aqui. E por falar em canos, é no momento da criação da fase que começam a aparecer mais alguns problemas. A maioria das coisas até que funcionam bem, mas aí você resolve colocar um cano numa fase. A princípio, beleza, você dá um play e isso acontece. Ele fica gigante. Será que isso é um efeito que vai estar no novo Super Mario Wonder? E sabe o mais engraçado? Não dá pra apagar. Tem vários bugs desse tipo por aqui. As pontes só tem um tile e ficam invisíveis caso você tente aumentar. A escada e os pés de feijões também ficam com os sprites gigantes. Algo interessante, eu coloquei esse bloco transparente aqui pra testar. De início ele não apareceu, então achei que não funcionava, mas aí eu cliquei nesse ícone do tijolo no lado direito e descobri que na verdade existe um preview só pra coisas invisíveis dentro da tua fase. E o bloco tava lá, e jogando de fato a física dele
dele funciona normalmente. O que também funciona aí nessa parte do editor são as lâmpadas. Você poderia escolher entre lâmpadas de várias cores para inserir nesse espaço invisível, e assim que você dá um play, ela dá um belo clarão na sua cara. Mas é um recurso muito bom. Somando isso ao efeito gráfico de escuridão, você poderia criar vários pontos de luz isolados na sua fase, o que é bem legal. Esse menu também funciona para colocar esse chão especial. Quando você dá um play e se aproxima dele, ele meio que se oculta, some, igualzinho como acontece no New Super Mario Bros. Wii. A parte dos itens provavelmente é a melhor daqui. A grande maioria das coisas funciona. A nave do Copalhaço era um dos que eu mais queria testar, mas infelizmente tanto ela quanto a variação de fogo são bugadas e só ficam piscando aqui na tela sem física nenhuma. Só para você saber. Os elementos aqui no 1.1b tem basicamente 5 tipos de comportamento. Tem os elementos que você coloca e eles funcionam normalmente como deveria ser. Tem os elementos que você coloca, eles funcionam, mas tem um pequeno problema. Tem os itens que você coloca, mas eles não funcionam. Tem os itens que você coloca e eles desaparecem. E tem os elementos que você coloca e o jogo crasha. Tem até alguns power-ups novos aqui, tipo a flor dourada do New Super Mario Bros. 2, que você pode transformar tudo da fase em dinheiro. A roupa de pinguim do New Super Mario Bros. Wii também, mas essa tem um detalhe. Um dos sprites dela, quando você atira gelo quanto tá parado, é uma escada. E pior, nisso eu descobri que os itens reserva também foram implementados aqui, mas quando você pega eles, você vira uma escada. Galera, sejam bem-vindos ao Super Escada Unimaker, melhor jogo da história. Tem também a Super Cenoura do Mario Land 2, que transforma você num coelho. E o que eu mais gostei foi esse cogumelo bomba, que te faz criar bombas também. E sair destruindo tudo por aí. Tem inclusive esses 3 cogumelos especiais que são skins para deixar o Mario com os sprites dos jogos Super Mario Bros, Super Mario Bros 3 e Super Mario World. Se você passar de fase com eles, inclusive, eles tocam a musiquinha tema desses 3 jogos. Bem, na primeira tentativa que eu fiz para fazer isso, eles simplesmente ficaram parados. Mas depois deu certo e aí eu sorri por um total de 15 segundos. Se você sorriu também, não esquece de deixar o like no vídeo. Só não coloque de jeito nenhum esses cogumelos cinzas com 1, 2 e 3 na sua fase. Eles são itens que não estão programados e crasham o jogo. Uma curiosidade, você se lembra do Super Mario World Studio que eu trouxe aqui pro canal alguns meses atrás? Então, aquele é um mod da atual 1.s que trouxe vários desses elementos que estavam funcionando no 1.1b, só que com sprites do Mario World. Isso na época até me fez pensar, será que dá pra fazer isso também com o 1.s, do tipo só pegar esses elementos que estão funcionando no 1.1 e trazer pra eles sem fazer a mudança de sprites? O que você acha? Comenta aqui embaixo. Na parte dos inimigos, a maioria deles está funcionando também, tanto Goombas como Culpa-Trupas e essas coisinhas aí também. Queria dar um destaque especial para os Reznors, porque esses bichos estão ainda mais apelões do que já eram no Super Mario World. Passei alguns perrengues para conseguir derrotar. Já o Bowser é um dilema, porque ao mesmo tempo em que ele funciona, algumas vezes ele simplesmente para no tempo. Descobri também que existe o recurso de você colocar power-ups dentro de inimigos, e assim que você matar eles, eles te liberam esse item. E depois de passar por basicamente todos os recursos de fase, eu fui testar o sistema de salvar e carregar para saber por que ele era ruim. Quando clica para salvar, aparece uma tela que você pode digitar o título da sua fase, escolher um ícone para ela, o seu nome e, se quiser, pode até mesmo colocar uma senha para que outras pessoas que baixarem não consigam editar. E aí clica para salvar e ela até aparece no seu gerenciador de níveis, mas como eu falei, se você tentar carregar, ele até restaura várias coisas, mas dá para perceber que vem tudo bugado, principalmente o chão. Eu fui testar então o gerenciador do Uniplayer para você jogar as fases e, por surpresa, acabou acontecendo alguma coisa. Aparece um título genérico de uma fase sem nome nenhum, com algum sprite do Mario correndo atrás ou de um power-up ou de um inimigo aleatório. Cada vez que eu tentava de novo, aparecia um sprite diferente. E depois... nada, apenas uma fase em branco. E aí, como foi de surpresa, eu não estava esperando isso, eu fiquei novamente feliz com esse jogo por 5 segundos dessa vez. Como dá pra ver, essa versão 1.1b é a mais completa do Unimaker até então em termos de recursos, mas ao mesmo tempo ela é a pior em termos de estabilidade. Ela nem é jogável se você parar pra pensar, já que você não consegue salvar suas criações direito e muito menos jogar elas. Eu gravei esse vídeo mais pelo aspecto da curiosidade, também porque eu já tinha feito um vídeo há 6 anos atrás, na época que foi lançado. Infelizmente esse vídeo não tá mais no ar porque o YouTube retirou por direitos autorais, e aí eu aproveitei a oportunidade para gravar de novo. Mas vai por mim, dá
até para aproveitar no início, mas depois de meia hora você simplesmente dá um drop do jogo e nunca mais abre de novo. Justamente por isso, eu ainda te recomendo jogar a versão atual 1.S. Ela pode não ter toda essa quantidade de recursos para criar as fases, mas é uma versão bem melhor, porque além de ser jogável, o que já dá de 10 a 0, ele tem alguns recursos que funcionavam aqui no 1.1, como checkpoints, rampas, sem falar nos custom teams, que nem aqui na 1.1 tinha, e são um verdadeiro charme. E se você quiser testar outros recursos da 1.1b em algo jogável, jogue o Super Mario World Studio, que é muito bacana, vale muito a pena. E claro, fique de olho também no Uni Studio, que vai ser a versão final desse jogo e está em desenvolvimento agora. Nesse vídeo aqui na tela eu te mostro as novidades mais recentes. Valeu por ter assistido, eu sou o BG, espero você lá e a gente se vê no próximo vídeo.